Fluminense? Aliás, não, o Fluminense ganhou do Grêmio. O Grêmio ganhou de 3 a 1. Oi. Ah, o Grêmio, é isso mesmo. O que é? Eduardo, testa aí. Alô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, falando para teste. 1, 2, 3, alô. Deu? Alô, telespectador amigo, 11h31, para você que está conosco nesta manhã de quinta-feira agitada no Brasil, dos dois lados, no mundo porco, que é o nosso mundo da política, esse mundo porco da nossa política, e no mundo da bola, bastante agitado esta quinta-feira, 11h31, para você que está conosco na reprise, 22h31 e para a madrugada 1h01 caminhando para 1h02, a nossa grade caminhando bem e ela tem caminhado muito bem. Se houver um errozinho no nosso horário aqui, você releva principalmente na reprise, porque isso aí é para dar uma orientação para você. De repente você olha aí, fala 22h31, que ele fala, opa, tem que tomar aquele remedinho, opa, tem que tomar aquela talagada de uísque para dormir bem. Então, estou te lembrando. Rapidamente, no meio desse lamaçal, que é a política e os políticos brasileiros, isso é um mar de lamas, é um mar de lama. Eu, se tenho poder, eu fecho a Assembleia, fecho a Câmara de Vereadores, fecho o Senado, fecho tudo, que é uma cambada que não tem jeito. É cambada, quadrilha, é quadrilha. Quadrilha e cambada. Nesse meio aí, a gente tem que tentar dar uma amenizada, e o que ameniza um pouco o povo brasileiro é que se nós temos uma política que é um mar de lamas, com políticos mergulhados até o pescoço nesse mar de lamas, até o pescoço não, até o último fio de cabelo nesse mar de lamas, nós temos uma coisa que a gente tem que preservar. Sei não, hein? Sei não, porque isso aí acaba, um dia acaba chegando lá também. Mas a gente tem que tentar preservar, que é o futebol. Que, na minha opinião, é o melhor do mundo. É o melhor do mundo. Os números mostram. Os números daqueles que atuam nos maiores clubes de futebol do mundo, tem sempre 3, 4 brasileiros atuando, ou mais. E na seleção do mundo tem 4, 5 brasileiros, ou mais. Então, os números mostram que nós temos um país pentacampeão, que nenhum outro país do mundo é. Nenhum é. E temos hoje a primeira seleção no ranking mundial. O que mais que a gente quer no futebol? O que mais que a gente quer no futebol? O que mais? Para falar que nós somos o melhor futebol do mundo. Do mundo. O que mais? Vem o Barcelona aqui para levar um cara do Flamengo, um jogador que tem 16 anos de idade. 16 anos de idade. É o Real Madrid. Real Madrid, desculpa. Real Madrid. Barcelona e Real Madrid, lá você fundiu os dois. Mesma coisa. Fala de Atlético Cruzeiro é a mesma coisa. Não, eu posso falar aqui, lá eu não posso não. Aqui eu posso falar, o Real Madrid, já pegando o Vinícius, 16 anos. 16 anos, lá com 16 anos na Europa, em 100 anos você tira um. Porque com 16 anos na Europa, o menino é assim, ó, ele é duro, ó. Ele joga a bola assim, ó. Ele joga a bola assim, ó. Joga assim. Então ele vem no melhor país do mundo, onde está o futebol, onde tem a melhor seleção do mundo, onde tem os melhores jogadores do mundo.
Isso aí a gente tem que preservar. A gente tem que, nesse lamaçal que o Brasil dormiu ontem e acordou hoje, a gente tem que tentar preservar o futebol, que é o ópio, que é o circo do povo. É aí que o povo extravasa. São naqueles momentos, no estádio de futebol, os 90 minutos, mais acréscimos, antes e depois, um pouco, ou na sua TV, vendo o jogo, ouvindo pelo rádio, é que a gente tem que preservar. E para preservar, a gente tem que também chamar um tal de Lucas Couto, que tem no Atlético, por exemplo. Que saudade da Adriana Branco, meu Deus do céu. Esse cara precisava, pelo menos, ouvir aqueles que trabalham do lado dele. Tem um advogado no Atlético, que eu não lembro o nome, não sei, nem quero saber, um baixinho, tem um nariz em pé, ele acha que é o presidente. Não lembro o nome, acha que é o presidente do clube. E tem esse Lucas Couto, que faz uma série de bobagens, mas uma série de bobagens. Para eu fazer esse comentário aqui, eu fiz questão absoluta de, no último jogo do Atlético aqui, que foi a Libertadores, aqui, contra o Godoy Cruz, eu fui até o Galo na Veia e falei assim, vou conversar com 10 torcedores, aleatoriamente. 10, então perguntar, uma pergunta só, para 10 torcedores, lá no Galo na Veia, 10. Conta redonda, 10. Eu perguntei, esse som que você está ouvindo aí, isso é uma porcaria, isso é uma desgraça, você está dando dor de cabeça, tum, 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 isso não deixa nem conversar aqui. Quem é que foi que inventou essa imbecilidade? Inventou para o jogo do Cruzeiro, para catimbar o Cruzeiro, ainda assim, na minha opinião, foi uma ideia infeliz, imbecil, voltar a caixa para lá e tal, mas permanecer, isso nem na boate, isso não agrada nem quem frequenta boate, não agrada nem quem frequenta boate. Não agrada, porque os caras não conversam. Eu até sugeri, apaga a luz da Independência e bota ela piscando de acordo com a batida, tum, tum, com alto. E para as emissoras de rádio é um desrespeito. Lucas Couto, você não sabe nada. Você não sabe nada. Você não sabe nada do que você está fazendo. Está dando saudade da Adriana Branco. Eu tô dando um nome, Lucas Couto. Você não sabe nada com essas ações que você está fazendo. Não sabe nada. Eu conversei com 10. Sabe que quantos aprovaram? Nenhum. Nenhum. Eu só conversei com 10. Sabe quantos aprovaram, ô Lucas? Nenhum. Dos 10, nenhum. Não sei se eu conversando com 100, 99 ou 100 iriam dar a mesma resposta. Mas é de uma imbecilidade, e a imprensa, e é uma falta de respeito com as emissoras de rádio, que você não tem noção. Aliás, você tem noção para aquelas que você baba ovo para cima delas. Então esse pessoal com quem você fica babando ovo, tem que chegar perto de você e falar direto, porque eu vou cobrar aqui. Eu vou cobrar aqui. Está me atrapalhando o meu trabalho, atrapalhou o meu trabalho lá no Independência, atrapalhou o meu trabalho enquanto aquela porcaria ficou tocando. Eu falei com um assessor de imprensa que trabalha lá, não vou ficar dando nome aqui, porque os caras trabalham muito bem, eles são bons de serviço, você precisa ouvi-los, inclusive. Falei, reclamei. A minha atrapalhou demais o meu trabalho, O desrespeito foi muito grande. E desrespeito comigo, você vai desrespeitar a quem você quiser. Desrespeita o seu presidente, eu não. Bota na sala do seu presidente. Liga a caixa de som lá na sala do presidente. Lá no camarote dele, bota no camarote dele essa caixa de som. Para ver se ele vai gostar. Da diretoria, bota isso lá no camarote da diretoria. Para ver o que vai acontecer. Agora, para atrapalhar a imprensa, e desrespeitar o torcedor, também não. Então a gente tem que preservar esse lado do futebol. Tem que preservar. Libertadores, que a gente sempre discutiu aqui, o Flamengo foi pro saco. Ele era tido como um dos finalistas, ou o futuro campeão da Libertadores. E é tido hoje, até eu dou razão àqueles que fizeram essa análise, eu dou razão, aí mostra o quanto é diferente a Libertadores, porque o Flamengo tem um bom time, e é tido hoje como o melhor ou um dos melhores times do Brasil. Tem um time que está bem treinado, tem um bom time, tem bons jogadores, mas Libertadores é isso aí. É isso que a gente está vendo. Então não tem esse negócio de tem obrigação de ganhar. Esse jogo tem a obrigação de vencer, tem a obrigação. Na Libertadores isso não existe. Isto não existe.
E ontem ficou mais uma vez bem claro. Parabéns à Chape, que no finalzinho também, com 10 jogadores, venceu. Venceu o Lanús, jogar lá é muito difícil. Agora vai pegar o Nacional do Uruguai, né? Vai pegar o Nacional do Uruguai em casa. É o Zulia, não? Não, acho que é o Nacional. Acho. Não tenho certeza, depois você dá uma conferida. Para mim, vai pegar o Nacional em casa. Achou! O Eduardo está falando do Zulia aí. Mas é uma tarefa mais fácil para a Chapecoense caminhar na competição. Eu até fiz uma confusão antes do jogo. Depende só dela. Ó. Agora depende só dela para se classificar. Não, antes do jogo já dependia só dela. Antes dela ganhar, dependia só dela. Estava dependendo só dela. Ela ganhou, continua dependendo só dela. Dependendo só dela. Hã? Continua dependendo só dela. Continua É o dependendo Zulia, só dela. Zulia da Venezuela. O Eduardo está me corrigindo. Zulia. Então, teoricamente, é mais fácil. É o último colocado, mas eu estou acabando de falar que Libertadores. Exatamente. Libertadores reserva surpresa atrás de surpresa. A Chapecoense perdeu o Wellington Paulista, que foi expulso, tem que se preparar. Não foi não. Ele tomou o cartão vermelho, mas ele não tinha amarelo. O árbitro voltou atrás e... Eu não vi isso, não. Voltou atrás, mas não jogou, não voltou pro campo, não. Voltou. Eu estava vendo, não estou dormindo nessa hora. Você deu uma cochilada. Dormindo, eu estava vendo a confusão do zagueiro suspenso. Não sei se isso aí vai render. Esse é um problema. Do zagueiro suspenso, 3 partidas e jogou. Zagueiro da Chape. Isso aí pode complicar. Você está falando do Zulia, quando a gente fala que Libertadores é diferente, se o Zulia vencer a Chapecoense em Chapecó e o Nacional vencer o Lanús, o Zulia classifica. Pois é, e é o último colocado. É a Libertadores. Esta é a Libertadores que o Atlético faz um pit stop, pensa no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. O Atlético Paranaense ganhou e o que ele arrumou na vida dele? Está classificado em segundo. Classificou. Em segundo. Pois é, Atlético Paranaense, a Chape pode classificar, o Santos classificou, o Atlético classificou, então temos Atlético Paranaense, Santos e Atlético classificados. Isso, e o Grêmio muito perto. O Grêmio... Muito perto de classificar. Perto, o Fluminense fora. Não, o Fluminense não está na Libertadores. Não, o Fluminense foi Copa do Brasil. O Grêmio perto. Quem que tá Flamengo fora? é que saiu. Botafogo. Botafogo tem chance também. Tem chance. Tá em o Flamengo segundo. saiu e tá. Isso aí, a Copa vai ter andamento daqui um mês. Mas tem jogos agora, antes de parar, né? Esses que estão devendo jogos aí, vão jogar. Ainda tem grupo que ainda faltam 2 rodadas. O do Botafogo, por exemplo. Falta a 5ª e a 6ª rodada. Pois é. Então vamos aguardar. O que interessa é que o nosso Atlético aqui está classificado. Então, gente, vamos preservar o futebol nesse lamaçal que está mergulhado o Brasil. Nesse mar de lamas que o Brasil está mergulhado. Vamos preservar o futebol, tá? E, ô Lucas Couto, trabalha com o pessoal que está do seu lado, que aí você vai pegar boas ideias. Você não é dono do Atlético. Você não é dono do Atlético. As suas ações estão sendo horrorosas. Pelo menos eu entendo assim. Horrorosas. A gente vai ao intervalo e a gente volta já já. Tchau. Eu com você, harmonia em nossas vidas, sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas, você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos, BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi.
A confiança é a maior prova de amor. É a base dos bons relacionamentos. É um laço entre nós e quem amamos. É a segurança que se constrói a cada passo, a cada etapa. Com a Prevenir Assistencial, você pode contar com a segurança dos melhores serviços e planos, em qualquer momento da sua vida. Escolha o plano ideal para você e sua família. Prevenir Assistencial. A confiança que você precisa. Academia BH Fight. Fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando com Biasa. Passa para Dedé, que toca para Donato. Arranca pela direita. Tabela com o Zé Carlos, que vira o jogo para Desceu. De primeira para Alex. Rolou para Viginho. Abriu na ponta com o Ronaldo. Chegou no fundo, cruzou. Tostão na área, dominou. Dileta para o William. Limpou o goleiro. Pintou para o campo. Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Muito bem, nós estamos de volta. Aliás, parabéns ao presidente do Atlético, Daniel Nepomuceno, que deu uma abertura daqui para frente agora para receber você da imprensa. Qualquer um da imprensa que trabalha com o futebol e qualquer um que quiser ir falar com o presidente na sede ou onde ele estiver, ele deu uma abertura para você ir lá e fazer uma entrevista com ele. Parabéns ao presidente, assim que tem que ser. Deu uma abertura para que a imprensa possa ir conversar com ele. Inclusive, ainda agradeceu a imprensa por ter ido lá. Parabéns, presidente. Então, você que está pensando em fazer entrevista com o presidente lá na sede ou lá na Cidade do Galo, você não precisa mais desse negócio de agendar, nem ficar mais procurando coletiva. Só fala na coletiva. Você está, a partir de agora, entendo assim eu, autorizado por ele, presidente, a procurar lá onde ele estiver para conversar com ele. É isso assim, é assim, presidente? Eu acho que é assim que se trabalha. Parabéns, viu? Presidente Daniel Nepomuceno. Eduardo, tá bom? Tudo bem. Por favor. Eu levantei nervoso, ocupo meu lugar aqui. Por gentileza. Vamos lá. Você vai com a bola ou sem bola? A bola é sua. Tá. Desculpa aqui. Um abraço a todo mundo. Ainda dentro do que você falou aí dessa entrevista que o Nepomuceno deu ontem, eu só acho estranho, o conteúdo da entrevista dele me incomodou um pouco, porque ele reclama de quem faz críticas à volta do Alex Silva para o Atlético. É claro que você não tem que chegar aqui e falar que o jogador não deu certo, nunca mais vai jogar bola, etc e tal. Mas o Alex Silva, ele subiu para o profissional do Atlético, se eu não estiver enganado, em 2012 ou 13. O técnico era Cuca, 2013, vamos lá. 13, 14, 15, 16, está indo para o 5º ano dele como profissional. Aí o presidente fez uma comparação muito infeliz, né? Que foi com o Marcos Rocha. O Marcos Rocha seguiu o mesmo caminho. Só que quando o Atlético buscou o Marcos Rocha no América, o Marcos Rocha era destaque no América, titular, e tinha sido o melhor lateral direito da Série B do Campeonato Brasileiro. O Alex Silva, ele é reserva no time do América. E desde que ele foi lançado, ele não agradou em jogo nenhum, não fez boas partidas. Não é porque é da categoria de base, porque é jovem e que está imune e isento a críticas. Pelo contrário, vai receber crítica do mesmo jeito. O jogador de futebol vestiu a camisa profissional do clube, ele está apto a receber críticas e elogios. Se jogar bem, vai ser elogiado. Se jogar mal, vai ser criticado. Você não pode fazer a terra arrasada. Dizer que o Atlético errou ao buscar o Alex Silva, etc e tal. Eu acho que não. Eu acho que o futebol também não é feito dessa maneira. Machuca, vai lá e contrata. O Atlético tem o Marcos Rocha, tem o Carlos César. Ele tem no elenco o titular Marcos Rocha e o reserva Carlos César. Não se faz futebol, a cada jogador que tem uma lesão, você vai lá para o mercado e contrata outro. Assim você quebra o clube. Então o Atlético viu a saída, buscaram o Alex Silva no América, ok. Agora, querer proibir, entre aspas, de criticar se o Alex Silva é bom jogador ou não, para mim o Alex Silva tem muito a mostrar. Para mim o Alex Silva não joga no time do Atlético. O Alex Silva que eu vi de 2013 até aqui. Ele não jogou no Atlético, ele já foi para outros clubes que agora eu não me lembro de cabeça, depois eu vou olhar aqui.
E ele não estava jogando no América. O Alex Silva não era titular absoluto no time do América. Eu acho que não é o Alex Silva que vai resolver, por exemplo, numa semifinal de Libertadores, como já aconteceu com o Atlético em 2013, quando perdeu a dupla de zaga titular, Hever e Leonardo Silva, para jogar lá em Rosário. O Cuca olhou para o banco, ele tinha Gilberto Silva e o Emerson. E tinha o Rafael Marques também, se eu não estiver enganado. Então ele tinha bons jogadores, bons nomes no banco. Se o Atlético for jogar uma semifinal lá na Argentina, no Uruguai, o Alex Silva na lateral. Hoje você, torcedor, você bate o martelo como você falava em 2013, que quando o Leonardo Silva não jogava, entrava o Gilberto Silva. Quando o Hever não jogava, você tinha o Emerson para entrar. Você falava, você ficava tranquilo? Podia não ser o mesmo nível, mas dava uma certa tranquilidade, principalmente em termos de experiência. Agora, você perde o Marcos Rocha, o Alex Silva dá essa tranquilidade? Você banca o Alex Silva? Eu não, porque o Alex Silva até hoje não me mostrou nada. O Atlético fez certo ao buscá-lo no América, é o que tinha para fazer. Futebol, eu repito, não se faz a cada lesão buscar um jogador. O Atlético trouxe o Alex Silva agora, não pode ser imune à crítica. Se ele entrar amanhã no lugar do Marcos Rocha e for mal, eu vou vir aqui e vou criticar. Não é porque ele é garoto, de 24 anos, que já não é mais garoto, que está imune à crítica. Não é porque subiu da base que está imune. Então, é algo que eu queria destacar, que foi dito na entrevista à Rádio Itatiaia, concedida pelo presidente do Atlético, Daniel Nepomuceno. Que o Alex Silva, tomara que tenha muita sorte, que quando entrar em campo na vaga do Marcos Rocha, supra a deficiência do Atlético no momento, mas eu tenho muita desconfiança em relação a esse jogador, porque até agora não me mostrou absolutamente nada como jogador de futebol, como lateral direito, não credencia nem para ser titular do América, muito menos para ser titular do Atlético. Hoje, quinta-feira, o Afonso já falou aí dessa essa reta final de fase de grupos da Copa Libertadores da América. A gente até discutia aqui com o Matusalém na última segunda-feira, quando ele falou que o Atlético tinha obrigação de vencer. Esse negócio de obrigação não existe, não. Concordo com o Afonso. O Atlético e Cruzeiro tem uma obrigação durante o ano: chegar à final do Campeonato Mineiro. Nem vencer é obrigação, porque se cruzam os dois, aí um não tem obrigação de vencer o outro, é clássico. Mas chegar à final tem. Agora, Campeonato Brasileiro, ganhar, ser campeão, Copa do Brasil, Primeira Liga, Libertadores, Sul-Americana, e por aí vai, não existe obrigação. Se há um investimento, se a diretoria contrata bem, se traz um bom treinador, a obrigação é que se faça uma campanha condizente com o que tem. Agora, vencer, ninguém tem obrigação de vencer, não. Você tem que lutar, você tem a obrigação de batalhar, de ser profissional, estar ali no dia a dia. O resto é da competência de cada clube. E no final de semana a gente tem a continuidade do Campeonato Brasileiro, já a segunda rodada. O Cruzeiro vai a Recife enfrentar o Sport. O Sport que está envolvido em final da Copa do Nordeste. Ontem empatou em 1-1 com o Bahia, jogando em Recife. A gente não sabe o que o Ney Franco vai mandar a campo lá na Ilha do Retiro. O Atlético recebe o Fluminense aqui em Belo Horizonte, na Independência. Para mim, um grande jogo, viu? O Fluminense perdeu ontem para o Grêmio, mas é um dos bons times desse Campeonato Brasileiro, time jovem, comandado pelo Abel. Acho que a gente vai ter um bom jogo para acompanhar no domingo, o jogo no Independência. Acho que serão dois jogos. O Atlético joga às 4, o Cruzeiro às 7 da noite. E é disso que a gente vai falar, vamos conversar a respeito disso. Quem quiser falar sobre Libertadores, fica à vontade. Eu começo com você, Eduardo Silva. Um abraço. Ok, obrigado, Panzi, Zé Alberto, Afonso, família BH, um abraço. Olha, o que o Panzi falou é verdade, não tem obrigação, mas já sabíamos da capacidade, do volume, a diferença de futebol entre o Atlético e o Godoy Cruz. Foi superior, era para ter sido 5, 6, 7, não ia ter problema nenhum, ninguém ia reclamar de nada, porque a comparação de futebol é enorme. Nossa, que é um abismo, é um negócio extraordinário. Então, o Atlético fez bem. O que esperava do Atlético, ele conseguiu. Ele é o primeiro da chave dele. Está brigando ali para ficar entre os primeiros no geral. Que é possível? É possível? Claro que é possível. Vai depender de alguns resultados aí. Indiferente disso, o Atlético está bem posicionado na Libertadores. Daqui para frente, quando vier os sorteios, que é que nós vamos saber quem que vai ser aqueles que vão ficar na coluna dos primeiros colocados com os do segundo, o confronto. Aí que vai ser interessante, vai dar mais emoção. Então o Atlético está indo bem. Roger,
conseguiu fazer do Atlético nessas partidas o que ele sempre quis fazer. Deu chance, ele está conseguindo, está mostrando. Eu até vou parar de falar dele. Eu sempre falava aqui que ele não apresentou nada, mas ganhou o Mineiro e ganhou bem. Então, o Roger está indo bem. Eu acho que ele está conseguindo colocar o Atlético aonde que o torcedor gosta. Daí para frente. A questão do Roger é que, em termos de resultado, ele não tinha título, né? Até exatamente. porque a carreira dele é muito curta. Ele está aí na sua 3ª temporada como treinador de futebol, principalmente falando em termos de clube grande, gigante. Mas qualidade, trabalho, você vê um time jogando bem em campo, ele já tinha mostrado desde o primeiro ano do Grêmio. Talvez por isso tenha se tornado aí o melhor treinador dessa nova geração. E conseguiu fazer com que dar um padrão ao Atlético, né? Fazer o Atlético, pelo menos nos últimos 2 jogos. E outra coisa, eu vou até tirar a final do Campeonato Mineiro, só para completar. Até tirar a final do Campeonato Mineiro, que já passou, mas nos últimos 2 jogos, aquele segundo tempo contra o Flamengo e o jogo contra o Godoy Cruz, independentemente de ter sido time reserva ou não, gente, porque tem muito time reserva que chega e dá sufoco, complica a vida do adversário. Se você pega um time inferior, você tem que fazer o que o Atlético fez, bater nele o jogo inteiro, bater no bom sentido, fazer gol, ir para cima. E foram 2 jogos que realmente encantou quem estava assistindo. E o Atlético não tem culpa nenhuma. Quem veio aqui foi o Godoy Cruz. Se veio como, isso não é problema do Atlético. Fez o dever de casa. Agora eu vou te falar, como está jogando o Casares, hein? Como esse jogador encaixou nessas últimas partidas. Impressionante. O Afonso aqui semana passada falou assim, olha, o Roger, não põe o Casares no início não, nada. Ele entrou e arrebentou do mesmo jeito. Ele entrou e arrebentou do mesmo jeito. Casares é um grande jogador. O problema dele é a cabeça. Precisa amadurecer, talvez. Está amadurecendo. Tem jogador que demora mais para amadurecer. Mas tem jogador que não amadurece. Mas o Casares ele tem um baita potencial. E ele viveu um pouco daquilo que o Arrascaeta viveu no primeiro ano de Cruzeiro. O Arrascaeta jogava num time mediano do Uruguai e fazia 35 jogos por ano. Ele chegou aqui na primeira temporada, era 70, 75. O jogador sente, o Casares a mesma coisa. Só que o Arrascaeta ainda tem a cabeça um pouco mais no lugar. Um pouco não, tem a cabeça mais no lugar do que a do Casares. Espero que o Casares coloque a cabeça dele no lugar. José Alberto, um abraço. Um abraço a todos, um abraço aos telespectadores, telespectadoras. Em noite inspiradíssima, né, de Casares, na terça-feira o Atlético venceu o Godoy Cruz com um placar de 4-1, poderia ter sido 6. Mas o Atlético fez um primeiro tempo primoroso, né, com Casares comandando o jogo. Casares fez um belíssimo gol logo no início da partida. Depois de cobrança de falta magistral, ele cobrou por cima da barreira, acertou a trave, a bola já ficou dentro do gol, e depois deu assistência para o Elias. Zé, minutinho só aqui, só para consertar então, ver seu microfone. O pessoal podia ter fechado a câmera nele, né, porque ficou mostrando todo mundo conversando aqui. Né? Mas deixa eu passar para o Afonso para falar do Casares, sobre essa questão do... Olha, Afonso, eu vou estar aqui dando os parabéns ao Atlético pela excelente contratação desse Casares. Antes de falar do Casares, pedi o Thiago, enquanto a gente fala, para dar uma arrumada no microfone do Zé Alberto ali, para ele continuar desenvolvendo porque o microfone aqui está super ok, tá colocado corretamente, está tudo certo. Então não sei. Não, é só dar um ok para nós aqui, para a gente... Olha lá, para liberar para o Zé Alberto. Bom, antes do Casares, o Eduardo está apresentando o programa, eu vou dar uma aliviada para ele, falar do BMG, que é o nosso banco. Consignado, meu amigo, é com o BMG. Não tem nada nem parecido. BMG. Marieta, a melhor para a sua saúde. Marieta Sanduíche Leves e Sucos, no Diamond, no BH Shopping, no Pátio Savassi, com as famosas saladas que você monta na hora e os sucos verdes, Detox. Marieta, quero falar também de Silves Advocacia, agora também Advocacia Empresarial. Um abraço para o doutor Adriano, que está nos acompanhando e que tem uma clientela maravilhosa. Silves Advocacia, um grande abraço ao Renato e ao Chiquinho também, do Centro Automotivo Novo de Novo, é o seu carro literalmente novo de novo. Um abraço ao seu Eduardo, alô, seu Eduardo, da Rede Gutierrez de Drogaria, que é a farmácia popular e aceita cartão do Ipsang. Grande abraço para o seu Eduardo também. E eu quero abraçar também o Padre Lucas Almeida, a viagem dos seus sonhos, hein? 3426-0069, 3426-0069, 3426-0069. Faça uma viagem com o Padre Lucas. Padre Lucas, olha, eu vou te mandar 2 senhoras que querem viajar por esse fantástico mundo.
dessas excursões maravilhosas que são feitas pelo senhor. 3426-0069. Abraçar também ao Danilo do Poço São Pedro, ali na Nequelin 918, em Santa Efigênia. 24 horas aberto, com o posto policial lá dentro também aberto 24 horas e segurança total. E lá você coloca a melhor gasolina do Brasil, a DT Clean. A DT Clean é a melhor gasolina com o melhor preço. Se você tem dúvida, pergunta no Posto Piranga. DT Clean. E tem também a água mineral, Engá e Igarapé, que você pode pegar e levar para a sua casa, para o seu sítio, para a sua fazenda, para onde você quiser. São as melhores que você pode encontrar. Tem lá no Posto São Pedro. E o Posto Funil, lá em Piuí, que tem a DT Clean, um queijo artesanal, que o Danilo faz lá na fazenda dele, sensacional. Posto São Pedro e Posto Funil. E isto posto, Casares, excepcional nesse jogo, extrapolou, joga muita bola. O Eduardo falou, é cabeça, só a cabeça. Um fato, ele estava dando uma entrevista para 4, 5 jornalistas de rádio depois do jogo. De repente, ele parou a entrevista e saiu correndo. Pode ter dado um piriri nele. Pode ter dado um piriri. Pode ter dado. Ele tem alguma coisa que não funciona. Mas joga demais. O Brasil inteiro fala de Casares. Alberto, eu vou pedir permissão, Eduardo, pode... Por favor, continue, que a gente interrompeu o microfone. No momento em que o microfone deu uma pifada, eu falava que o Casares, em noite inspiradíssima, conduziu a vitória do Atlético sobre o Godoy Cruz, 4-1. Poderia ser até de 6 ou 7, porque o Atlético jogou à vontade o tempo todo, o time do Godoy Cruz vezes mesclado, com muitas reservas, e o Atlético, como eu disse, comandado pelo Casares, que marcou um belíssimo gol logo no início da partida, depois cobrou uma falta de maneira exuberante, a bola passou bem sobre a barreira, bateu na trave e foi ao fundo do gol, e depois ainda deu assistência para o gol do Elias. Então, essa formação que o Roger deu, com a ausência de Rafael Carioca, colocando o Iago, então foi muito boa, não comprometeu em nada, e o Atlético fez um primeiro tempo excelente. Jogou como devia jogar, venceu bem, fez um número de saldos de 12, 13 gols, é o primeiro do seu grupo e está caminhando firme e forte na Libertadores. Então eu acho que o Roger já encontrou a formação do Atlético, que é essa, que jogou contra o primeiro tempo contra o Godoy Cruz, com a presença do Rafael Carioca, que saiu por questão de suspensão. Agora, com relação à Libertadores, rapidamente, eu tive a oportunidade de verificar os jogos ontem. Primeiro tempo do Flamengo, vencia por 1-0, deixou o time do São Lourenço virar e ficava naquela disputa, classificava Atlético Paraná e Flamengo, até no final do jogo. Quando o Flamengo levou o gol, perdeu a classificação, foi eliminado, e o Atlético do Paraná fez o gol e classificou-se. Então, já temos aí o Atlético classificado, o Atlético do Paraná, o Flamengo eliminado, o Palmeiras classificado. Então, caminha muito bem aí a Copa Libertadores, que vai parar agora para haver o início do campeonato, continuação do Campeonato Brasileiro, dar uma descansada na Copa Libertadores. E o que nós vimos é que o Atlético está muito bem preparado, o Roger encontrou a formação ideal. Eu acho que daqui para frente agora vai ser Campeonato Brasileiro e o Atlético tem um jogo bem difícil no domingo contra o Fluminense. Ainda sobre o Atlético, eu também gosto dessa formação. Aliás, seria a minha, desde o início do ano, tá aí em rede social para quem quiser ver, com Casares, com Robinho, com Fred. Só que demorou um pouco para o Roger achar o ponto ideal. O Roger precisa trabalhar, além da cabeça do Casares, fora extra-campo, ele precisa ajudar na marcação, porque o Robinho e o Fred ficam mais soltos, são jogadores com a idade mais avançada, o Casares ainda tem mais gás. O Roger está conseguindo tirar um pouco da preguiça do Casares para ajudar na marcação, na recomposição, quando preciso. E achou o posicionamento do Elias, aberto do lado direito, e o Elias faz muito bem essa recomposição, sabe marcar e chega muito bem ao ataque, tanto que fez 4 gols nos últimos 4 jogos. O Roger encontrou o posicionamento certo do Atlético do meio para frente. Eu bati muito na tecla que o problema do Atlético esse ano não era defensivo. Quando muita gente criticava o Rafael Carioca, crítica para cima do Fábio Santos, Felipe Santana, falava, gente, o Atlético do meio para trás não está esse desastre todo.
A gente pega o Atlético dos 2, 3 últimos anos e desse ano, o Atlético não toma tantos gols como tomava. A gente não vê zagueiro correndo atrás de atacante, nem lateral tomando bola nas costas. Isso tem acontecido desde que o Roger chegou. Mas do meio para frente, o Atlético criava muito pouco. E aí, o Roger chegou primeiro, ele arrumou o que estava errado. E aos poucos, utilizando do campeonato regional, o que é certo, e testando formações, o Roger foi arrumando a casa, foi dando equilíbrio ao time do Atlético. O equilíbrio é defensivo e ofensivo. E hoje o Atlético encontrou esse equilíbrio. A gente fala da formação com o Casares, quer dizer que daqui para frente vai ser esse time? Não. O Roger pode chegar num confronto do Atlético fora daqui e sacar de novo o Casares. Colocar o Otero, pode colocar o Michael Suel, ele tem opções para isso, pode colocar o Marlone e o time continuar rendendo. Ele pode sacar um dos 3 volantes e o time continuar rendendo. Ele encontrou uma forma de jogar com as peças que ele tem em mãos. Só que a ideal, e aqui parece ser ideal para todos nós, inclusive para o próprio Roger, é esse time que enfrentou o Godoy Cruz. E tem sido um cara coerente. Porque quando o Otero jogou muito bem na Bolívia, ele ganhou a posição dentro de campo, porque foi o melhor em campo. E depois caiu um pouco de produção. O Casares jogou como titular aqui em Belo Horizonte no último jogo, porque lá no Maracanã, dentro de campo, mostrou que merecia ser o titular da posição. Entrou bem contra o Cruzeiro? Contra o Cruzeiro também, ele bem lembrado. Contra o Cruzeiro, o Casares jogou muito bem, entrou bem. E eu acho que o Roger repete a formação, claro, com a entrada do Carioca, para o jogo de domingo contra o Fluminense. Só uma coisa aqui, antes até que vocês vão passar para o Cruzeiro aí, mas duas coisinhas rápidas, pensamento meu. O Casares foi tudo isso que todo mundo está falando. O Eduardo falou, o Zé Alberto falou, o Eduardo Panzi falou, e eu também falei. Joga muito quando quer jogar, do jeito que quer, e como o Roger está fazendo. E o que ele jogou na terça-feira, ele encantou, não foi o Brasil não, foi o mundo inteiro. O Casares é falado no mundo inteiro. Bom, mas alguém precisa chegar perto dele e falar, tem mais gente jogando com você, Casares. Tem o Fred, tem o Robinho, pode ter o Michael Soel, pode ter... Tem mais gente jogando com você. Porque ele fez 2 gols, deu um passe para o Fred fazer o gol, mas ele poderia ter dado... o Atlético poderia ter feito mais 4. Porque não tinha como errar. Não tinha como errar. O cara estava debaixo do gol e ele tentou chutar no meio do goleiro. Tentou chutar no meio do goleiro. Uma jogou no placar, a outra jogou no meio do goleiro. Alguém tem que falar para ele isso. Alguém tem que falar. Se o Roger não quiser falar, presidente, fala você. Bom... Mas ele é o líder de assistência do time do Atlético. Em compensação, ele é líder de assistência. Imagina se ele melhorasse, hein? É porque isso ficou muito nítido nesse mas jogo. Mas o que é melhor pode melhorar. Isso ficou muito nítido nesse jogo. Tava um passeio. Talvez ele tenha feito por isso. Só não. Foi nesse jogo. Então, eu continuo com essa opinião. Alguém tem que falar para ele. Segundo, gente, ou eu acho que tem gente brincando com coisa séria, mas eu não vou levar a sério. Se o Internacional cair na asneira, na besteira, na burrice de trocar Valdívia por Michael Soel, o atleta não tem que pensar um segundo. Ele não tem que pensar um segundo. Aliás, ele não tem que pensar milésimo de segundo, na minha opinião. Porque comparar Valdívia com Michael Soel é Mercedes com bicicleta. Eu já discordo. Mas o Valdívia é melhor, ué. É muito mais, na minha opinião. Eu concordo que o Valdívia é mais jogador que o Michael Soel, mas eu não abriria a mão do Michael Soel, não. O Afonso tem a opinião dele em relação ao Michael Soel. Ele entrou no jogo, não fez nada. Tudo bem. Ele tem a opinião dele em relação ao Michael Soel, a minha é diferente. Eu acho que é um jogador importante para o Atlético, sim. Inclusive, tem características que só ele tem no grupo. Se você fosse o presidente do Atlético, Valdívia ou Michael Soel? Não vai acontecer isso. Não, eu estou te dizendo que saiu a notícia de Porto Alegre, veio aqui, eu ainda falei, se o Inter cometer a asneira, a bobagem, a burrice, e se ele cometer? Olha, eu tenho acompanhado o Valdívia e ele não joga bola em alto nível desde a lesão, que o tirou das Olimpíadas e por isso o Internacional está abrindo mão dele. Se fosse um jogador desse nível que vocês estão falando, o Internacional não abriria mão dele. Para começar, o Valdívia não jogou futebol em alto nível em 2016, não joga em 2017. Inclusive, amargou reserva no time do Internacional, inclusive do time que caiu para a Série B. Ele não tem jogado como aquele Valdívia que a gente conheceu, desde a lesão que ele teve. Uma pena, tem um baita potencial, mas não tem jogado futebol daquele nível. A gente tem analisado muito o Valdívia de 2014, do primeiro semestre de 2015. E a gente não pode esquecer que depois que ele voltou da lesão, não jogou mais bola.
faz um golzinho ali, amarga uma reserva ali, 3, 4, 5 jogos, volta a ser titular. Isso tem que ser pesado também. Talvez por isso o Atlético não queira envolver jogador na troca. Se vier o Valdívia, ótimo. Vai ser um bom reserva no time do Atlético. Um bom reserva. Muito melhor que o Maxwell. Esse Valdívia vai ser um bom reserva no time do Atlético. O Michael Suel, se fosse para o Internacional, seria titular absoluto. São divergências de opiniões. Michael Suel tem jogado bem? Não. Entrou bem contra o Godoy Cruz? Não. Inclusive o gol do Godoy Cruz, eu não sei se você percebeu, você estava no estádio também, ele estava tirando uma proteção na caneleira, eu vi. E aí veio o contra-ataque, pegou o Michael Suel desatento na partida. Só antes de passar para o Cruzeiro, em relação à questão da caixa de som, gente, caixa de som em estádio, ok, é bem-vindo a musiquinha, mas precisa ser daquela altura? Eu estou falando da altura. Precisa incomodar quem está trabalhando, o torcedor, e com música ruim ainda, pelo menos no intervalo ainda colocaram rock and roll. Tava bom, mas não precisa ser daquela altura, aquela ignorância de altura. Ninguém está indo para o estádio de futebol como se fosse numa balada que você não consegue conversar, não. Você pode pôr a caixa de som, acho até legal ter a caixa de som lá, uma musiquinha antes, no intervalo, mas põe uma música com uma altura que agrade as pessoas e não desagrade a 100% de quem está no estádio, com raríssimas exceções. Vamos falar do Cruzeiro agora. Faz o que o Cruzeiro faz. Faz o que o Cruzeiro faz. Eu estou dando uma dica para o Atlético imitar, fazer igual, viu, Lucas? Faz igual. O Cruzeiro bota no telão, no intervalo, jogos do Cruzeiro, gols do Cruzeiro. E o torcedor aplaude, vibra, como se fosse jogo. Não precisa de música também, não. Não, eu já prefiro a música. O Atlético já não estava colocando os tambores todos virados para a torcida do outro time. Isso foi só no jogo contra o Cruzeiro. E aqui não tem nada de tambor, não. É caixa de som. Foi jogo contra o Cruzeiro. Agora, eu acho isso absurdo também, porque realmente eu gosto de dar uma olhada nos rádios durante o jogo de televisão e tudo mais, e realmente perturba as transmissões de rádio. Perturba muito. Agora, com relação a esse ao Valdívia e ao Maxwell, eu acho o seguinte, o Valdívia nos últimos tempos não tem apresentado grande futebol, não. E é preciso ver também a conduta dele, o comportamento dele fora de campo. E o Maxwell, eu acho que é um jogador rompedor, é um jogador que eu sempre falo, levanta a cabeça, depois vai. Eu acho não, que ele... eu falo que ele tem que levantar, ele nunca levantou. Eu acho que ele não é um jogador assim tão necessário do Atlético mandar embora. Eu acho que tem que pensar nesse negócio de Valdívia e Maxwell, porque não se sabe o comportamento do Valdívia fora de campo. Mesmo porque se o Atlético colocar o Michael Suel, com todo o respeito que eu tenho ao Michael Suel, o Eduardo vai passar para o Cruzeiro agora, com todo o respeito que eu tenho ao Michael Suel, se o Atlético colocar a venda, não vai ter ninguém para comprar. Eu discordo, eu acho que vai ter muita gente. Vamos ver, vamos falar do Cruzeiro. Essa disputa aí, eu ficaria com o Valdívia, com certeza. O Cruzeiro vai a Recife encarar o Sport. Ô, Eduardo, o Cruzeiro fez o que tinha que fazer aqui em termos de resultado na primeira rodada, porque em termos de rendimento não fez também não. Não fez não. O jogo foi muito ruim, o Cruzeiro mal, São Paulo mal, jogo chato, primeiro tempo encardido, segundo tempo o Cruzeiro num lance ali de esperteza do Henrique, do Alisson, do Ábila, acabou fazendo 1-0, e aí ficou esperando o São Paulo do jeito que o Mano Menezes gosta, o jogo foi ruim para danar, rendimento ruim do Cruzeiro outra vez, mas ganhou o jogo. O Cruzeiro precisava ganhar o jogo, precisava somar 3 pontos, começar o Campeonato Brasileiro com vitória. E agora encara um Sport, que a gente não sabe como que vai estar lá em Recife, se vai colocar time reserva, time misto, se vai com força máxima, se vai continuar dando preferência à Copa do Nordeste. É um Sport que já perdeu na primeira rodada e que também precisa de resultado. E lá nunca é fácil. Né? Não, é um jogo muito difícil. Pelas informações, o Ney Franco parece que vai resguardar 6 jogadores titulares para esse jogo do Cruzeiro. Agora, falando do Cruzeiro, diferente, o Afonso que fala ali do Casares, que não olha os seus companheiros, no Cruzeiro tem um lá também, que chama Alisson. Não olha nada. Mas ele deu assistência para o Não olha nada. Aqui, se não fosse a esperteza do Henrique de ir lá buscar a bola. E outra coisa, hein, gente? Sacanagem que a imprensa desceu o pau no lance. Falou que o Gandula tinha jogado a bola. Não, quem desceu foi o Rogério Ceni. O Rogério Ceni. Eu estava escutando o pessoal, inclusive lá da Fox, desceu o pau. Depois viram que o Henrique foi lá e pegar, aí vieram com a desculpa. Olha, o Cruzeiro não fez uma boa partida contra o São Paulo, realmente não fez. O Ábila teve 2 chances e depois, naquele lance lá, ele fez o gol.
Eu tenho algumas coisas com o Abe, mas ele é aproveitador. Ele, se deixar, ele faz. Não é aquele exímio jogador de fazer, como diz, de jogar a bola lá dentro, mas ele é um bom jogador. Esse jogo contra lá o Sport, lá em Recife, no Mineirão, em Caratinga, em qualquer lugar, é extremamente difícil. O Cruzeiro, para obter um resultado, não só o Cruzeiro, o Atlético, o América mesmo, para obter um resultado lá no estado de Pernambuco, eu vou te contar, é um negócio complicado, muito complicado. O Cruzeiro necessita de um bom resultado, porque você administrar o futebol não está legal. Você administrar um futebol não legal, perdendo é uma coisa, agora ganhando, mesmo que seja de 1-0, não sei o quê, você consegue levar uma situação muito melhor. E o Mano, né, Mano? Parar um pouco de reclamar, vamos olhar outras coisas. Vamos olhar outras coisas. Xará. Você é competente, você é bom, mas vamos olhar outras coisas. Não vamos ficar rebatendo muito na imprensa, não. Duas coisinhas. O negócio da reclamação do São Paulo é o famoso choro de perdedor. É. O São Paulo fez o que o Mano Menezes estava fazendo. Justificando derrota com bobagem, com coisa que não existia. Estava achando pelo em ovo. O Mano Menezes cansou de fazer isso esse ano. Depois até a prancheta voou. Agora inventaram o negócio da prancheta que quicou lá, mas deixa para a imprensa paulista. Outra coisa, você encarar um adversário que poupa jogador é muito melhor que você encarar a força máxima, isso é fato. Agora, não vai para Recife achando que o Sport está desfalcado, está poupando jogador, que vai ser uma teta, que vai ser uma moleza. Se o Cruzeiro jogar bem, vai ser muito mais fácil. Agora, se repetir as últimas atuações, vai ser complicado, vai ser difícil. Haja vista a Chapecoense que veio aqui na Copa do Brasil com um time de reserva e o segundo tempo foi um Deus nos acuda. Exatamente. Que o Cruzeiro terminou o jogo vencendo por 1-0, placar mínimo, levantando a mão para o céu, que não tomou um gol da Chapecoense reserva aqui no Mineirão. Se você não joga bem, pode ser o time reserva, misto ou titular, é sufoco. A gente acabou de dar o exemplo do Atlético contra o reserva do Godoy Cruz. O Atlético jogou muito bem, por isso o jogo ficou fácil. Porque se o Atlético tivesse tido um rendimento ruim dentro de campo, como teve com o Sport Boys, que é um time ruim da Bolívia, e passou aperto aqui, apesar dos 5-2, passou aperto. O único que destoou disso foi o Bahia, que meteu 6 no Atlético Paranaense, ainda assim começou perdendo. Mas jogou o Atlético bem. Veio todo... mas depois o Bahia jogou bem, jogou para fazer 6. Aí entra a questão do desempenho versus resultado. Para você ter bom resultado, se você tiver um bom desempenho, vai ser muito mais fácil de ter um bom resultado. Agora, se você vem de desempenhos ruins, é uma luta para fazer bons resultados. E é o que o Cruzeiro tem passado nos últimos jogos. Conseguiu um bom resultado contra a Chapecoense, mas numa luta danada, contra o São Paulo numa luta danada, pegou um adversário forte, que foi o Atlético, acabou perdendo o título, pegou um adversário inferior, mas jogando fora de casa, que foi o Nacional do Paraguai, foi eliminado, então precisa melhorar o desempenho. É isso. E o que não pode acontecer, desculpa, Edu, o que não pode acontecer é a política do Cruzeiro entrar para dentro das 4 linhas. E agora a coisa... É isso que não pode. Porque com tanta coisa acontecendo, não pode acontecer. Deixar para depois, porque a coisa está ficando mais feia ainda com a política. Eu também acho que o Cruzeiro está vivendo aquele problema que o Afonso às vezes ressalta aí. O Cruzeiro tem um elenco muito bom, formado por jogadores de outras seleções, de outros países. Então, são muitos e muitos jogadores acima do nível. O Cruzeiro está com um elenco muito bom. Então, o Mano Menezes não consegue estabelecer qual que é o melhor do que o melhor. Qual que é o titular absoluto. Ele tem lá na frente, tem o Rafinha, tem o Robinho, tem o Rafael Sobis, tem a Ábila, tem o Rascaeta, tem muito jogador. Ainda agora o Rafael Marques. Hein? Agora o Rafael Marques. Vai trazer ainda, agora já trouxe mais esse atacante, parece centroavante. Quer dizer, eu não sei por que o Cruzeiro foi buscar mais um atacante. Porque ele tem jogadores muito bons que jogam ali. Mas oportunidade, né? Não, mas o Ábila é um jogador que tem muita presença de área, muito oportunismo, é um centroavante de ofício, muito bom no meu entendimento. Agora o Rafael Sobis também dá muita movimentação ao ataque e faz o mesmo trabalho do Ábila, só que não tem marcado. Agora, a defesa do Atlético com a volta do Cruzeiro, com a volta do Dedé, vai se firmando. O Fábio também é o titular absoluto, até que possa acontecer outra coisa. Agora, o ataque do Cruzeiro, que está sempre sendo muito modificado, e faz com que o time não tenha entrosamento. Porque o Cruzeiro jogou muito mal contra o Chapecoense, time de reservas, e foi eliminado pelo Nacional. Quer dizer, isso não pode acontecer com o Cruzeiro. O Cruzeiro ainda não está pronto,
E falta o ajuste que o Mano Menezes tem que fazer. E ele está custando a conseguir isso. Não está conseguindo porque tem muitos valores exponenciais no time e fica cada hora querendo colocar um e querendo que todos joguem. É preciso que ele defina o time do Cruzeiro com os reservas e os titulares. Eu entendo, mas discordo em quase 100% com o que o José Roberto falou, que primeiro não é dúvida do Mano, é necessidade. O Cruzeiro está cheio de jogador no departamento médico, por isso o Mano tem mudado sistematicamente o time. Não é por uma escolha do Mano. O Sobis não saiu porque o Mano quis, é porque ele se lesionou. O Robinho e o Ariel Cabral não saíram porque o Mano achou que o Hudson estava melhor, é porque eles se lesionaram. O Ezequiel não é o titular na lateral direita, não é porque o Mano não quer, é porque ele está lesionado. O Dedé não começou o ano jogando, não é porque o Mano queria, é porque ele vinha de lesão. O Fábio é a mesma coisa. Então, eu não acho que é porque o Mano tem dúvida, não. É porque são jogadores que estão lesionados. E aí entra o elenco. Se o Mano não tivesse um elenco qualificado, se as coisas do Cruzeiro já não andam bem, elas estariam muito piores. Mas muito piores. E a questão dos desfalques, que é a parte que eu concordo, elas influenciam sim. Elas podem sim ser uma justificativa pela queda de rendimento do Cruzeiro nos últimos jogos. Agora, eu deixo aqui uma pergunta. Quantas vezes eu ouvi... Aliás, eu deixo aqui uma observação. Quantas vezes eu ouvi de torcedores e de companheiros de imprensa que o Ariel Cabral não deveria ser o titular, e sim o Hudson? Quantas vezes eu ouvi de companheiros de imprensa e de torcedores que com o Ezequiel não dá? Quantas vezes eu ouvi que e aí eu entro nessa, que o Sobis não deveria ser o titular e o titular deveria ser o Abel? Quantas vezes nos últimos jogos eu ouvi que o Thiago Neves estava merecendo reserva, que não estava jogando absolutamente nada? E aí, a partir do momento que eles não jogam por lesão, eles viram desfalques importantíssimos aí porque eles não estão em campo, o Cruzeiro não rende? Isso vale muito para o Robinho. Esse é um desfalque incontestável e, na minha opinião, vale para o Ariel Cabral, porque para mim o Cabral é titular absoluto e faz muita falta, sim, senhor, nesse time do Cruzeiro. Para mim o Ariel Cabral é titular absoluto desde o primeiro jogo. Aliás, você fala isso desde o ano passado. Desde o primeiro jogo que ele entrou no Cruzeiro. Então, para a minoria, o Ariel Cabral faz falta sim. Agora, para a maioria, não. Tem muita gente que se calça nos desfalques depois de ter criticado todos eles. Agora que eles não estão em campo, nossa, eles fazem muita falta. Mas também não tem esse, não tem esse. Mas ontem você pedia eles no banco de reserva. Então, vamos com um pouquinho de calma nessa hora de falar dos desfalques do Cruzeiro. Para mim, os grandes desfalques são Robinho e Ariel Cabral, e fazem muita falta. Olha, os outros estão no mesmo nível. O Thiago Neves, gente, não estava jogando absolutamente nada, estava até atrapalhando o time do Cruzeiro. E um time que ainda não encontrou, tendo esses desfalques, faz muita diferença sim. Eu concordo contigo. O Thiago Neves ainda não apresentou. Tem o Manuel, que faz falta também. Manuel, que por sinal estava muito bem o Manuel, e eles falavam que a zaga era Manuel e Dedé, né? E isso ainda não aconteceu. O torcedor também está fazendo falta, viu? O torcedor está fazendo falta, porque 3 mil pagantes, 4 mil pagantes, não tem justificativa. Não, parece que o último jogo foi... 6 mil pagantes. 6 e pouco, né? É muito pouco para uma estreia contra o São Paulo, Campeonato Não Brasileiro. tem justificativa. Os dois times, não é nenhuma justificativa não, que o torcedor tem que prestigiar mesmo. Mas os dois times numa draga feia. Mas é agora que o torcedor tem que ir. Quando o time está muito bem, o torcedor não faz nem tanta falta lá em cima não, Eduardo. Não, quando o time não está rendendo, está precisando de apoio, é que o torcedor tem que ir a campo. Eu concordo. Eu estou falando que os dois times numa draga feia, o torcedor tem que, nessa hora, vestir a camisa. Nessa hora, o torcedor tem que ir para cima. Você acha que o time torcedor do Cruzeiro, ele vai muito... de 2003 e o bicampeão brasileiro agora recente, se tivesse jogando para 10 mil pessoas, ia fazer falta o grito do torcedor? Não. O time jogava muito bastante. Aqueles Mas, times. hoje faz. O torcedor precisa de apoiar. O Cruzeiro faz 3 jogos agora fora de Belo Horizonte, 3 jogos, não joga em Belo Horizonte, e o torcedor vai preparando a grana contando aí. Com a Chapecoense, senhora? Já estou contando já com então a Chapecoense. São 2 do brasileiro. 2 brasileiros Chapecoense lá. E olha que o Marconi está se desdobrando. O Marconi está se desdobrando, está se superando. Marconi está. Mas ele é bom nisso, ele é cobra nisso aí, ele sabe isso aí. Agora, o Afonso, olha, não vou falar de política, não. Eu ia falar não, política não. Política a gente vai deixar mais para frente. Deixa para frente. Vamos mais alguma coisa do Cruzeiro? Eu queria... Aqui, vamos falar. O do Atlético e Fluminense, vamos falar alguma coisa, não, né? Não, se você quiser emendar alguma coisa. Eu só ia falar o seguinte, gente. O Du chamou aqui a atenção do Atlético e Fluminense. Eu assisti o jogo do Fluminense. Esse time do Fluminense não é ruim, não, hein? Esse time do Fluminense é um jogo que o torcedor vai gostar.
porque o Fluminense está com uma saída de bola muito interessante, muito bem. Pegou um Grêmio muito inspirado ontem. Pegou um Grêmio danado. E o Grêmio ganhou o jogo, assim, até com muita inteligência. Mas esse Fluminense não é ruim, não. O time do Fluminense ontem sentiu falta do Orejuela. Arruela. Que é um dos equatorianos. Ele tem uma baita saída e ontem ele não jogou. O time é bom. O time é bom. Teve um início de jogo bom ontem contra o Grêmio. A gente tinha tanto jogo bom ontem que tinha que escolher um. Como eu vou trabalhar no jogo do Atlético com o Fluminense no domingo, eu assisti o Fluminense contra o Grêmio para ver um pouco desse time do Fluminense. O início do Fluminense foi bom, depois se perdeu. E, se perdeu porque o Grêmio jogou muito bem. O segundo tempo do Grêmio foi muito bom. Agora, é um time que o Atlético vai ter dificuldade, claro. Mas, gente, se o Atlético repetir 80% do que jogou nos 2 últimos jogos, contra o Flamengo e contra o Godoy Cruz, vai vencer o Fluminense. Porque o Atlético é melhor do que o time do Fluminense. O Atlético é favorito para esse jogo, joga em casa. Tem o meu favoritismo para o duelo. Agora, o time do Fluminense é bom. É um dos bons jogos da rodada. O Atlético está começando esse Campeonato Brasileiro contra times que fazem o jogo ficar bom. O time do Fluminense não é aquele time burocrático, que fica esperando. É um time que vai para frente, uma garotada boa de bola. O Abel deu liga a esse time. Afonso, quer emendar alguma coisa? Você queria falar do América? O que você quer falar do América? Não, é só lembrar o torcedor do América que começa no Independência, na casa dele, a jornada do América para uma possível volta à Série A. E você, torcedor do América, tem que se explicar. Eu sou o maior crítico, talvez, que tem o América aqui. Talvez eu seja o maior crítico. Mas, você, torcedor do América, não merece o América que o América está querendo, não. Você não merece, não. Você não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum, você não vai no Independência, você não vai no Mineirão, você não vai a lugar nenhum, você vai pedir o quê? O que você vai exigir do América? Então, eu estou mexendo com você, torcedor do América, para ver se você toma vergonha na cara e vai. E o América vai ter um adversário que está numa crise danada, né? Numa draga. É o Goiás. É o Goiás. Está mal, começou mal a Série B. E o América ele perdeu a oportunidade de somar 3 pontos contra o Náutico. Eu assisti o jogo foi ruim, mas o América foi melhor. Mas o América podia ter vencido o jogo. E podia ter vencido de forma fácil o jogo. E agora ele pega um adversário que também não está bem, joga em casa, e aí você pode até dizer, não ganhou do Náutico, mas o empate fora de casa lá em Recife é legal. Agora, perder ponto aqui em Belo Horizonte não pode, não. Bem, o América também eu entendo o seguinte, uma das coisas principais que aconteceu no América agora foi a renovação do contrato do Emerson, do treinador, porque fizeram a grande burrada de mandar embora o treinador que estava lá, que era o Givanildo. O Givanildo. Quando ele fez, o que o Givanildo fez? O Givanildo tirou o América da Série A para a Série B e fez o América campeão mineiro e foi mandado embora. Então, agora só faltava mandar embora o Emerson também agora. O Ederson tirou o América de onde e pôs aonde? O Ederson tirou o América de onde e pôs aonde? Não, estou perguntando para você. Como? Você falou, só faltava. O Ederson tirou o América de onde e pôs aonde? Afonso, não foi o Ederson. O Ederson não tirou o América de lugar nenhum e não pôs em lugar nenhum. O América entrou na zona, na lanterna no início do campeonato, terminou na lanterna. Eu sei, Afonso. Para onde o Givanildo foi, não interessa, Afonso. Interessa que ele fez um bom trabalho no América. Ele fez o América campeão mineiro e colocou o América na Série A. Isso não pode mandar embora um técnico assim. Pelo menos tem que dar uma chance de uma meia dúzia de jogos. E aí o Emerson está lá, eu acho que o Emerson está arrumando bem o time do América. O América teve esse empate de 0-0, que é também um jogo difícil lá. E Zé Alberto, só lembrando, porque tem o lixo, só lembrando, o Anderson não fez o América campeão mineiro, não. Você tá viajando. Givanildo. Quem fez campeão mineiro foi o Givanildo. Afonso, quem fez o América campeão mineiro foi o Givanildo. Foi o Givanildo. Você falou Anderson. Mas isso é uma distração de nome. Então não fez nada. Pelo amor de Deus, Afonso. O Givanildo fez o América campeão mineiro e tirou o América da Série B e pôs na Série A. Tá bom, mas você então não podia ser mandado embora. Mas você estava falando do Anderson. Então eu estou dizendo agora que o América fez uma boa coisa, uma atitude boa, de renovar o contrato do Emerson. Agora, o que está atrapalhando o América, no meu entendimento, que atrapalha muito, são 9 presidentes. Tira 8 presidentes, joga fora e fica com 1. E comanda o time direito. Porque até então esses presidentes estavam lá, estavam criticando comentaristas que estavam elogiando o América, tentando jogar o América para cima. Então, a América tem que lutar contra essa diretoria de 9 presidentes, mas tem um bom técnico, tem jogadores voluntariosos
E o América não está fazendo feio. Cumpriu seu papel no Campeonato Mineiro e começou ganhando um ponto fora de casa, que eu acho que não é um grande resultado, mas é um bom resultado. Eduardo Silva, lixo da semana. Não tem outra coisa. Lixos lixo. políticos. Haja Lixo. Mas eu vou dar para política. E o nome do dia é a Lava Jato. Tá certo. Afonso Alberto, lixo. Eu tenho dois lixos. O primeiro é esse lamaçal, que é a política brasileira. Eu acho a política brasileira uma lama pura. E o segundo lixo, essa invenção desse Lucas Couto, que é a invenção. O nome do dia, para mim, é a Polícia Federal. José Alberto, lixo. Não, bom, lixo é, naturalmente, esses acontecimentos recentes aí, e que vem acontecendo constantemente na política brasileira. Não está escapando ninguém. Então, está difícil demais. Isso pode prejudicar muito o país que começava a crescer. E, em nome do dia, eu vou ficar com o time do Atlético, que está pronto para o Campeonato Brasileiro. Então eu vou aproveitar só para dar o nome do dia. Chapecoense. Departamento de futebol dizimado em novembro. Em maio, campeão regional, praticamente classificado para as oitavas da Libertadores. Ganhou do Atlético Nacional um jogo na final da Sul-Americana. Tá de parabéns, gente. Tchau, até segunda.